Olá pessoal, tudo bem? Um ataque comprometendo milhões de carros que existem no mundo. Sou o Renato Buiu da Veolink, esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CT Hub produz. Bom, já falei aqui no programa que de vez em quando aparece algum tipo de notícia relacionado com vulnerabilidades da indústria automotiva, né? E a indústria automotiva, infelizmente, tem um histórico muito fraco no passado de preocupação com cibersegurança. Por ser, de certa forma, historicamente, né, os sistemas são autocontidos, então um carro é um veículo que geralmente ele não tem conectividade, ele tem pouca suscetibilidade de ataque. A indústria talvez ainda não tenha percebido o risco que ela corre quando hoje, né, os veículos são todos conectados, alguns veículos têm até tecnologia de rastreamento, de telemetria, e no caso de veículos como o Tesla, até de direção assistida ou autônoma que é remota, então tem muita questão de segurança da informação que é pertinente no mundo hoje dos veículos automotores. E aí, tem algumas notícias que apareceram essa semana na mídia que são bem interessantes, tem a ver com vulnerabilidades que foram encontradas, em alguns casos podem ser exploradas em alguns componentes dos carros, né? Eu já falei aqui no programa de alguns outros casos, mas esses que apareceram agora tem algumas novidades aí. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, como sempre os links das notícias vão ficar na descrição do vídeo, para quem quiser depois ler com mais calma, com mais atenção, né? E aí o primeiro, os dois primeiros links são da Security Week, então uma publicação que tem a ver com segurança, com cibersegurança principalmente. E aí o primeiro link ele fala que milhões de casos estão expostos, são vulneráveis, suscetíveis a um hacking remoto via o ataque Perfect Blue. Essa notícia é um pouquinho sensacionalista porque na verdade não é exatamente assim, não é que eles podem ser atacados remotamente. O primeiro vetor de intrusão tem que ser por proximidade, então é por Bluetooth, então tem que ser proximidade. E aí eles mencionam que essa empresa, né, a PCA Cybersecurity, uma empresa de cibersegurança, eles encontraram vulnerabilidades críticas, né, relacionadas com a pilha de Bluetooth que tem nos veículos, né, na central de entretenimento dos veículos, e que poderia permitir a execução remota nesses sistemas veiculares. Então, a primeira intrusão relativamente presencial, né, por proximidade. A pessoa não tem que abrir o painel do carro, quase parecer, não, invasor, e nem entrar fisicamente dentro do carro, mas ele tem que estar na proximidade do carro, porque ele tem que usar o Bluetooth para fazer o primeiro é, pé inicial, né, o pontapé inicial. Então, esse caso aqui é interessante porque essa empresa de cibersegurança, eles disponibilizam o pacote deles de intrusão, de testes, comercialmente. Então, o SDK deles, né, que eles chamam de Blue SDK, daqui a pouquinho eu mostro para eles, faz parte do Perfect Blue, né, como eles chamam, está disponível no site deles, é bem interessante isso, né. Então, o artigo que ele explica, essa vulnerabilidade que foi encontrada foi demonstrada em algumas centrais multimídias de veículos importantes e recentes, então Mercedes-Benz, Skoda e Volkswagen, e alguns produtos que são feitos OEM, então são feitos para várias marcas, em fabricantes chineses, por exemplo. Então tem muito que usa essa mesma pilha de Bluetooth, então uma pilha de bibliotecas para comunicação Bluetooth. Então, para fazer esse ataque, o hacker tem que estar dentro da distância do Bluetooth, que são uns 3, 4 metros aí normalmente, né, para um veículo. Com o notebook dele, faz o pareamento. Então, esse pareamento é que tem uma pegadinha, né? Tem que dar um OK no painel do multimídia do carro. Às vezes, um motorista distraído está pareando o celular, etc. Faz isso. Isso acontece muito em locadora, né? Você entra no veículo, vai parear o seu celular, nem está prestando atenção se tem alguém em volta. Então, fica aí a recomendação de segurança. Sempre que você vai fazer o pareamento num veículo alugado que não é seu, passa depois de sair da locadora, né, no aeroporto. Não faça no local que você acabou de pegar o veículo, não. Faça um pouco depois. Pare o carro com segurança e faça o paramento, né? Então, em alguns casos, em alguns veículos, até mesmo sem cliques. Então, esse paramento é possível sem interação, né? Mas geralmente, em alguns casos, tem que ter esse paramento. Mas uma vez que foi feito o paramento, aí basicamente
fica disponível, a central multimídia fica disponível para o invasor, para o hacker, e aí tem várias funcionalidades que eles conseguem fazer na central. Então, ainda que a central geralmente não possa ter uma interação muito crítica com a direção do veículo propriamente dito, algumas coisas o artigo aqui destaca, ele permite fazer, por exemplo, o rastreamento de onde a pessoa está viajando, onde ela está passando, qual a velocidade que ela está se deslocando e a lista de contatos do celular. Então, para fins de espionagem, essa vulnerabilidade aqui tem um impacto relativamente significativo, né? O artigo menciona um outro caso de alguns meses atrás, de abril, né? A gente está em julho, então do Nissan Leaf. Então esse aqui é provavelmente o carro elétrico que mais foi vendido no mundo até hoje, né? Foi muito vendido nos Estados Unidos. Ainda é muito vendido, é muito popular, né? E eu creio que é o veículo elétrico mais barato, exceto alguns chineses. Então, é um veículo japonês que ele realmente tem uma fatia de mercado muito grande. E esse caso aqui é um pouco mais complicado, porque pela mesma porta de entrada, então também pelo Bluetooth, é, o invasor nesse caso aqui conseguiria fazer algumas ações remotamente para ter controle de alguns componentes do veículo. Então isso aqui é um pouquinho mais preocupante. Então, além de descobrir o local que o carro está, o invasor conseguiria capturar telas do painel do central de entretenimento. Então, se alguém está fazendo uma ligação, digitando uma mensagem no WhatsApp, né, fazendo uso de alguma coisa do WhatsApp, tudo isso poderia ser capturado e também gravar a voz das pessoas que estão dentro do veículo. Então, esse é um ponto importante. Imagina você estar fazendo uma viagem junto com alguns colegas de trabalho, com a família, e aí está falando dentro do veículo e essa voz está sendo gravada. Então, algo que poderia ser feito para essa invasão aqui do Nissan Leaf. E aí, o pior de tudo, né? Ações físicas. Então, vocês sabem, eu gosto muito de estudar essa questão da relação entre a segurança física e a segurança lógica. Aqui tem exatamente isso. Uma ação no mundo eletrônico, no mundo digital, que é invadir um veículo através do seu Bluetooth, possibilitando, nesse caso, destravar e travar as portas, ligar os limpadores de para-brisa, controlar os espelhos, as luzes do veículo e, em alguns casos, até mesmo movimentar a roda de direção. Então, imagina só, você está dirigindo, de repente as portas travam, as luzes apagam você na escuridão total e o veículo faz aquela esterçar, vira a direção sem nenhuma intervenção sua. É realmente preocupante, né? Cenário assustador aqui, que nesse caso foi detectado. A Nissan confirmou nesse caso, que ele foi em janeiro de 2024, que foi confirmado, foi publicado as vulnerabilidades em agosto de 2023. Em 2024, janeiro de 2024, a Nissan confirmou essas vulnerabilidades e aí certamente passa por um processo usual de recall para corrigir essas vulnerabilidades, né? Isso é interessante que mostra o valor que tem essas vulnerabilidades do mundo automotivo. Então, o artigo aqui ele até exemplifica que teve uma competição aberta dentro de uma convenção da área automotiva, e aí, no total, foram distribuídos 886 mil dólares de prêmios para aqueles participantes que conseguiram demonstrar alguma vulnerabilidade. Eu falei disso aqui num vídeo específico, tá, na época. E aí, por último, tá aqui o site, então, da PCA, né, que é a empresa de cibersegurança, elas trocaram de nome, mas que fornece esse pacote aqui, né, do Perfect Blue. Então, é uma API, é um SDK, na verdade, que traz dentro de si capacidades para fazer é, localização e identificação de vulnerabilidades relacionadas com Bluetooth. Então é muito interessante para quem é pesquisador da área, né, para quem tem interesse em cibersegurança no nível profissional. Eu recomendo dar uma examinadinha nisso aqui, porque eles explicam bem, tem uns slides, uma apresentação, e aí fala dos impactos que tem e como funciona esse SDK, né? Tem uma demonstração aqui,
E aí explica os casos que foram identificados no veículo todos os veículos elétricos da Volkswagen, da Mercedes, né, e da Skoda. Então, veículos que não são baratos, veículos que não são simples, mas que eles têm risco de serem impactados por esse tipo de vulnerabilidade. Então, assim, como sempre, né, o nosso mundo ele é cada vez mais conectado, mais dinâmico, mais rápido, e essas tecnologias estão à nossa volta. Então, a gente tem que tentar se proteger do modo que for possível. No caso, sempre que for fazer espalhamento, fazer longe, num lugar arriscado, mas chega um ponto que a gente não tem muito o que fazer, não. As vulnerabilidades, quando elas surgem, leva-se um tempo até elas serem analisadas, corrigidas, e durante esse tempo você pode estar vulnerável sim. Então, evitar ao máximo fazer conversas, por exemplo, confidenciais em ambientes que podem estar sendo gravados, né? Ter esse cuidado sempre é salutar. Bom, esse era o tema de hoje. Obrigado por ter assistido. Fique em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.